Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Revista em Conexão está chegando na sua telinha. Pegue seu caderno para anotar as dicas valiosíssimas sobre gênero textual que será estudado no Revista de hoje. O artigo de opinião. Logo após a vinheta, não saiam daí. Pessoal, a professora Andriele, do portal Conexão Escola, preparou uma aula sobre gênero textual artigo de opinião. E a galera dos anos finais do ensino fundamental produz muitos artigos de opinião na escola. E na vida sempre precisamos nos posicionar em relação a algum assunto, em alguma situação. E por isso, precisamos aprender a como nos posicionar e a mobilizar argumentos que fortaleçam nosso ponto de vista em relação às coisas. Então, vamos aprender a estrutura desse gênero tão relevante. Roda aí, diretor. Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, do portal Conexão Escola, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre mais um gênero textual escolhido para o 7º ano, o artigo de opinião. Você sabe o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto que tem um caráter argumentativo, onde o autor, conhecido como articulista, expõe sua visão sobre um assunto relevante para a sociedade, geralmente publicado em veículos de comunicação, sejam impressos ou digitais. Este texto busca apresentar uma opinião pessoal, diferentemente do editorial, não representando necessariamente a posição do veículo. Um aspecto fundamental do artigo de opinião é a utilização de recursos argumentativos para persuadir o leitor quanto ao ponto de vista defendido pelo autor. Para isso, o articulista pode recorrer a dados, fatos e informações que sustentem sua tese, proporcionando um debate e reflexão sobre o tema abordado. O artigo de opinião possui as seguintes características. A primeira é a persuasão. O principal objetivo é persuadir o leitor a adotar o ponto de vista do autor sobre o tema discutido. Apresenta a opinião de um articulista, geralmente um estudioso ou referência no assunto a ser tratado, para que convença o leitor acerca de suas ideias. Segunda característica, argumentação. O texto é fundamentado em argumentos sólidos e bem estruturados, apoiados por evidências e exemplos concretos. Traz à tona discussões envolvendo temas de grande relevância social. Terceira característica, norma culta da língua. Sua escrita obedece à norma padrão da língua, mas, em determinadas situações, a depender do assunto e contexto, admite o uso de algumas informalidades pontuais. Pode ser escrito em primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. Quarta característica, a subjetividade. O autor expressa sua opinião pessoal de forma clara e direta, sem a necessidade de ser imparcial, como em textos jornalísticos. A quinta característica, opinião autorizada. Pode incluir a opinião de especialistas, citações,
dados estatísticos, informações relevantes e de fontes confiáveis para fortalecer os argumentos apresentados. Sexta característica: engajamento do leitor. Utiliza recursos retóricos e linguagem persuasiva para envolver emocionalmente o leitor e estimular a reflexão sobre o tema. A sétima característica: título impactante. O título é elaborado de forma a chamar a atenção e despertar o interesse do leitor pelo tema abordado. Oitava característica é a assinatura. Ele tem uma autoria e, portanto, é assinado. Mas onde podemos encontrar artigos de opinião? Podemos encontrar em jornais e revistas. Muitos jornais e revistas têm seções dedicadas a artigos de opinião, escritos por colunistas e especialistas. Sites de notícias e opinião. Portais de notícias e blogs especializados costumam publicar artigos de opinião sobre diversos temas. Livros e ensaios. Autores renomados frequentemente escrevem ensaios e livros que apresentam suas opiniões sobre questões relevantes. E redes sociais. Algumas redes sociais permitem a publicação de textos longos e opinativos, onde os autores podem compartilhar suas opiniões com o público amplo. E quais as funções de um artigo de opinião? Para que eles servem? Primeiro, promover o debate. Ao apresentar um ponto de vista e argumentos sólidos, o artigo de opinião estimula o debate e a reflexão sobre questões importantes na sociedade. Segundo, informar e sensibilizar. Além de expressar opiniões, o artigo de opinião também pode informar e sensibilizar os leitores sobre determinados temas, apresentando dados, fatos e informações relevantes. Terceiro, influenciar a opinião pública. Muitas vezes, o artigo de opinião é usado como uma ferramenta para influenciar a opinião pública, buscando persuadir os leitores a adotarem determinadas visões ou posições sobre o assunto. Quarto, despertar o interesse. Um artigo de opinião bem escrito e argumentado pode despertar o interesse do público, estimulando a leitura e o engajamento com o tema abordado. Quinto, contribuir para a mudança. Em alguns casos, o artigo de opinião pode contribuir para a mudança de mentalidades, comportamentos ou políticas públicas, ao apresentar propostas e soluções para os problemas discutidos. E como se escreve um artigo de opinião? Para escrevê-lo, você pode seguir um formato simples, contendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Primeira parte, introdução. Nesta parte, o autor apresenta o tema e sua posição inicial sobre o assunto. Também é comum incluir uma contextualização breve do tema em questão. Segunda parte, desenvolvimento. Essa é a parte principal do artigo, onde o autor apresenta seus argumentos de forma organizada e fundamentada. Os argumentos devem ser claros, lógicos e apoiados por evidências, como dados, exemplos e citações de especialistas.
A terceira parte é a conclusão. Aqui, o autor reafirma sua posição e resume os pontos principais do artigo. Também é comum incluir uma proposta de solução para o problema abordado. Além disso, a conclusão pode conter uma chamada para a ação, incentivando os leitores a refletirem sobre o tema, tomarem uma posição ou até mesmo agirem de acordo com as propostas apresentadas pelo autor. Observe agora um modelo de artigo de opinião. Chega de bullying e cyberbullying. Juntos podemos fazer a diferença. O bullying e o cyberbullying são comportamentos inaceitáveis que têm um impacto negativo profundo na vida de muitos jovens. O bullying, seja físico, verbal ou psicológico, e o cyberbullying, que ocorre online através de mensagens, posts ou compartilhamento de conteúdo prejudicial, são formas de agressão que causam dor, sofrimento e danos emocionais. É importante reconhecer que o bullying não é apenas uma brincadeira ou algo passageiro. Ele pode ter consequências sérias, afetando a autoestima, o desempenho escolar e até mesmo a saúde mental das vítimas. Como sociedade, não podemos permitir que o medo, a intimidação e a crueldade dominem nossas escolas, comunidades e espaços virtuais. Então, o que podemos fazer? Primeiro, precisamos entender que não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Devemos falar quando vemos alguém sendo vítima de bullying, seja na escola ou online. É importante contar para um adulto de confiança para ajudar a resolver a situação. Também devemos apoiar quem está sofrendo com isso. Se alguém está sendo alvo de bullying, podemos mostrar que estamos ao lado deles, oferecer nosso apoio e incentivá-los a buscar a ajuda de um adulto responsável. Outra coisa importante é aprender a respeitar as diferenças. Cada pessoa é única e especial à sua maneira, e devemos tratar todos com gentileza e compreensão. É hora de agir e fazer a diferença. Juntos podemos criar um mundo onde o respeito, a gentileza e a compaixão prevalecem sobre a intolerância e a crueldade. É urgente a construção de um futuro mais justo e inclusivo para todos. Autoria: Andriele Campos, pedagoga e psicopedagoga. E agora, o que acha de tentar escrever em sala um artigo de opinião? É a sua vez de praticar. Você pode falar sobre assuntos da atualidade, expressando sua opinião neste artigo. Como sugestão de temas, você pode falar sobre o uso excessivo de telas para crianças, a má alimentação e ingestão de fast foods pelos adolescentes, a importância da amizade, diversidade e inclusão, preservação do meio ambiente, cultura e diversão, direitos humanos, entre outros temas que possam ser de seu interesse. Espero ter contribuído para a sua escrita e conhecimento sobre artigos de opinião. Um bom trabalho! Obrigada, professora Andriele. Certamente o pessoal de casa aprendeu muito. E se vocês quiserem rever essa aula ou indicá-la para alguém, basta acessar o nosso canal do YouTube, do portal Conexão Escola e o site do Conexão Escola. Por hoje ficamos por aqui. Esperamos vocês no nosso próximo Revista em Conexão. Fiquem todos bem, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.